Apresentador de TV Novo Tempo, Deus me chamou para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu louvo a Deus o privilégio de estar aqui com vocês, falando de coração a coração, como pastor da Igreja Adventista. Então as fotos são bem-vindas, o carinho é bem-vindo, o calor dos nossos irmãos são bem-vindos, mas não esqueça que a Novo Tempo não é um canal de televisão igual aos outros. Nós não somos apresentadores formatados para pregar lá de uma maneira encenada. O que eu faço ali como código aberto é o meu jeito de ser com você quando nos encontrar aqui pelos arredores desse dia. Essa é a TV que anuncia a volta de Cristo, amém? Por isso eu acredito que um sábado como esse é para nos lembrar de que Jesus está voltando e os veículos de comunicação estão anunciando que Jesus está mais perto de voltar do que a gente imagina. Eu acredito no poder da televisão, eu acredito no poder da rádio, eu acredito no poder da nossa página impressa, jornais, mas sobretudo, meus amigos, eu falo que é uma nova geração, onde nós temos todo mundo, uma emissora de televisão na palma da mão. E aí, meus irmãos, hoje à tarde eu vou desabafar para vocês o meu coração impaciente de uma geração que vem muito mais mobile do que televisiva, muito mais redes sociais do que rádio. E só para eu entender aqui que eu vou falar para vocês, quantos aqui estão no Facebook? Levanta a mão. Tem não. Quantos aqui estão no Twitter? Levanta a mão, Twitter. Eu vou falar aqui errado, perdão. Levanta a mão. Quantos aqui estão no Pinterest? Levanta a mão. Ok. Quantos aqui estão no WhatsApp? Ok. Quantos aqui estão no Snapchat? Ok. Quantos aqui estão no Orkut? Já passou, meus irmãos? Para. Bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Eu acredito que nós vivemos hoje um mundo internautizado, onde tantos veículos de comunicação brigam pela nossa audiência. E é interessante você perceber mais do que nunca que nós estamos hoje vivendo uma revolução na comunicação. E essa revolução não deixa de ser também uma revolução na evangelização, uma revolução na maneira de anunciar a volta de Jesus, uma revolução de pregar a mensagem que nos abraçou um dia, uma revolução de atingir essas novas gerações. E aí, meus irmãos, eu te pergunto, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para falar novas linguagens para novas gerações? Nós estamos preparados para viver um evangelismo que alcance as extremidades do mundo? E estar aqui nos Estados Unidos é privilégio, porque aqui eu sei que muitas coisas começam, muitas coisas acontecem, muitas tendências daqui se espalham para o mundo, mas também aqui pode acontecer muita coisa de errado, sim ou não? Romântico. Quantas mulheres aqui são românticas? Posso ver as mãos? Românticas? Levanta as mãos, mulheres. Isso sempre é bom. Agora pergunto aqui, quantas mulheres gostam de homens românticos? Agora levantou mais a mão. E agora a pergunta mais importante, quantos dos homens que aqui estão somos românticos? É uma cara de pau. Já começo vendo mentirosos entre vocês e eu. Minha esposa não está aqui para dizer o contrário. Mas o assunto é de um homem romântico que levou uma companheira. Vou te contar agora duas histórias rápidas, contrastantes, porque é interessante ver algumas coisas. O homem chamou uma mulher para um piquenique romântico, daqueles especiais. Foram numa lanchonete, pediram ali um lanche que foi colocado num saco de papelão, e junto com aquele saco de papelão foram em direção a um desses parques incríveis dos Estados Unidos. Verde, lago, beleza, céu aberto, momento lindo, toalha aberta sobre o chão, e agora os dois, no momento de troca de olhares, abrem aquele saco de papelão para pegarem o lanche que estava ali. E qual não é a surpresa quando o rapaz abre aquele saco e percebe que ali não tem lanche, ali não tem comida, ali não tem sanduíche, muito menos suco ou batata frita. O que tem ali são notas e mais notas de dinheiro, maços de dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro cheirando dinheiro. E aqueles dois agora regalam os olhos e percebem que aconteceu algum engano. Sem pensar duas vezes, o rapaz com a sua companheira volta para a lanchonete, chega e chama o gerente dizendo: olha, teve um problema com o meu lanche. O gerente, meio incomodado, diz: sem problemas, nós vamos trocar. Consumidor, manda aqui, o que aconteceu com o seu lanche? Ele chama num canto: olha, é mais grave do que você pensa. E num cantinho bem discreto daquela lanchonete, ele abre aquela sacola de papelão. E quando ele abre, o gerente olha aquele dinheiro ali, ele arregala os olhos e empalidece, dizendo: meu Deus, o que é que aconteceu? Naquela hora o cliente responde: pois é, eu vim aqui te perguntar, porque eu pedi um lanche e eu recebi $15.432 nessa bolsa. E
E aí o gerente diz: exatamente, esse é o dinheiro que deveria estar aí. E aí o gerente constrangido diz: sabe o que acontece? Qualquer lugar é perigoso nesse mundo, e para transportar aqui em Boston, vamos supor, vamos imaginar, né? O dinheiro a gente não usa malas chiques de James Bond. A gente pega o dinheiro e disfarça aqui dentro desse saco de papelão e leva em direção ao banco. Isso a cada 3 ou 4 dias. E aconteceu um engano muito grave, que a balconista trocou o dinheiro da lanchonete pelo teu lanche, entregou para você o dinheiro e deve ter levado para o banco o lanche. E agora aquele cliente diz: pois é, eu vim aqui devolver. Meus irmãos, o gerente dá um passo para trás, arregala ainda mais os olhos e diz: espera aí. Ele explode numa alegria dizendo: você veio aqui devolver o dinheiro? E ele: sim, não me pertence. E agora aquele gerente começa a gritar dizendo: chamem a televisão, chamem a rádio, chamem a internet, chamem os meios de comunicação, porque aqui eu tenho um homem mais honesto que eu já vi. Enquanto aquele gerente vai se empolgando, o senhor vai ficando mais sem graça e fala assim: não chama a televisão não. E agora o gerente grita ainda mais forte: chamem a comunicação, porque além de honesto, esse homem é humilde. E agora ele diz: não chama a televisão. O gerente fala: mas eu tenho que mostrar para o mundo que você é honesto. E agora aquele homem bem bravo aperta o braço daquele gerente e fala assim: pelo amor de Deus, não chame nenhum jornal da cidade. E agora o gerente constrangido pergunta: mas por que não? E ele coça a cabeça e fala um pouco sem graça: sabe o que é? É que esse lanche seria para um retiro romântico meu com aquela mulher. E eu sou um homem casado e aquela mulher não é a minha esposa. Segunda história. Ano passado no Texas, aqui nos Estados Unidos, um rapaz chamado Ahmed, 14 anos, com nome de muçulmano, cara de muçulmano, descendente de muçulmano, entrou na sala de aula levando um apetrecho que provavelmente você viu nos meios de comunicação, ainda mais aqui nos Estados Unidos. Um apetrecho que, tem que cuidar para falar nessa palavra aqui, parecia uma bomba. Afinal de contas era um apetrecho eletrônico. Ele entrou e quando passou pelo detector de metais, a polícia norte-americana mandou ele para a delegacia. Ele foi algemado, assustado, ele foi interrogado durante horas. Até depois de muito sufoco, ele conseguiu convencer a polícia norte-americana de que ele não tinha uma bomba. Ele tinha feito em casa um relógio, e um relógio incrível. Uma das mentes mais brilhantes da escola, de maneira que ele voltou para a sala de aula carregando aquele relógio, e a imagem e a notícia viralizou o mundo. Barack Obama mandou para ele um Twitter dizendo: Ahmed, perdoe o nosso país, vem aqui na Casa Branca me conhecer pessoalmente. E ele foi agora em janeiro. Mark Zuckerberg mandou para ele um outro recado dizendo: é no Facebook que eu quero rapazes como esse, brilhantes, trabalhando comigo. Povo do Campo Mirim em português, língua portuguesa. Duas histórias. Um parece que não é, o outro é, mas não parece. Nós vivemos num mundo de disruptura. Eu vou usar essa palavra muito durante o dia de hoje, hoje à tarde, porque a disruptura é a maior prova de que as pessoas se incomodam com as contradições, e as contradições existem. Eu vou te mostrar quantas contradições existem. E o ser humano, ele reage às mudanças, ele reage às evoluções, ele é contraditório por natureza. Muitas vezes falamos o que não somos, ou somos o que não falamos. E é só você olhar a história. Por exemplo, século XVIII, quando veio a luz, ficou desesperador para os acendedores de lampião. Aí você vê nos anos 1900, quando Henry Ford inventou o carro, a crise que gerou nos cocheiros que não estavam prevendo essa mudança. Aí você vê comigo nos anos 30, a televisão vem e incomoda a rádio. Você vê hoje, nós vivemos, pelo menos no Brasil, vocês sabem das notícias, uma revolução onde o Uber está incomodando os taxistas. Você percebe o WhatsApp tirando o sono dos donos de empresas de telefonia móvel. As pessoas não estão preparadas para as mudanças, porque veio o Netflix e agora tira a paz da própria televisão. E o que dizer da Tesla, que já está incomodando os petroleiros? Já percebeu que toda disruptura, ela sempre desespera a zona de conforto? Todo aquele que vem com uma mensagem diferente, todo aquele que quebra paradigmas, ele incomoda, e isso traz junto consigo a contradição da realidade. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, que você vai ver comigo um dos termos mais lindos da palavra de Deus.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29 é o final e a conclusão de um público, de um sermão, de uma história linda. Você conhece a história, o Sermão da Montanha? Eu quero ler para você Mateus 7, 28 e 29. Nós lemos juntos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sermão da Montanha, um momento dramático onde Jesus começa a falar algo que é uma disruptura completa na civilização que ele vivia, porque ali estavam as autoridades teológicas com toda aquela pompa e circunstância em volta deles, e aparece um carpinteiro, com roupa de carpinteiro, com jeito de carpinteiro, com histórico de carpinteiro, com biografia de carpinteiro, falando algo que os evangelhos terminam dizendo. Jesus falava de um jeito que a multidão se encantava, de maneira que eles diziam: quem é esse desconhecido que fala com muito mais autoridade do que aquelas super autoridades que nos envolvem? Claro, Jesus falava tudo diferente. Eles mandavam uma coisa, mas não faziam. Jesus fazia. E é incrível como você vê na Bíblia várias situações de total disruptura, como por exemplo, lá vai Pedro, na porta do templo, um mendigo está ali e pergunta o quê? Me dá uma esmola. E aí Pedro responde o quê? Dinheiro não tenho. Ah, então está fazendo o que aqui? Ele responde o quê? Mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta aí, anda. Admira a Bíblia com uma história como de Elias. Elias chega lá e a viúva está morrendo de fome, é a última comida, ela vai morrer com seu filho, e chega o profeta, bate na porta e diz, ele não fala nada, só diz assim: a última comida da sua vida você prepara para mim, porque eu também estou com fome. E aí? Você conhece a história? Vamos falar de José? Pega o seu copo de prata e diz: enfia esse copo de prata meu dentro daquele saco, daquele caçulinha dos irmãos, e manda eles ir embora. A hora que ele virar a esquina, você manda toda a polícia atrás daquele garoto e prenda ele dizendo que ele é ladrão. Estranho, né? Contradição bíblica. Daniel podia ter fechado a janela, mas não, ele abre ainda mais a janela e diz o quê? Eu quero que todos vejam que eu estou desobedecendo a autoridade, eu quero que todos vocês vejam o Deus que eu acredito. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês, no país da disruptura, onde as revoluções muitas vezes começam aqui, algumas coisas incríveis da Bíblia, como você vê, Davi, Moisés, Elias, Paulo. Eu gosto da história de Moisés. Moisés chega para Deus e fala o quê? Deus, me mata, mas perdoa esse povo, porque meu Deus, esse povo é idólatra, corrupto, mal agradecido, cruel, vingativo, desobediente, mas perdoa. E Davi? Chega Davi, o único que poderia pegar o trono dele, ele descobre que está vivo. E você imagina no Brasil a briga pelo poder que está acontecendo lá. Agora imagine, Davi chega no poder e ele agora diz: eu quero o único que ameaça a minha coroa, não só perto de mim, eu quero que ele coma na mesma mesa que eu como rei vou comer, eu quero ele bem juntinho de mim, a maior ameaça dentro do próprio palácio. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como a Bíblia é disruptiva? E Jesus curava alguém e falava assim: olha, eu curei você, era um leproso. Daí ele fala: mas não conta para ninguém. Peraí, sim, eu era leproso, agora não posso contar que eu estou curado. Aí ele chega para Nicodemos e fala o quê? Você tem uma grande biografia, anos e décadas como um grande líder nessa igreja, mas para você ser salvo, volta a ser criança. E talvez uma das coisas que mais me surpreende da Bíblia com Jesus é quando ele tem aquele milagre daquela mulher gentia que a gente viu na lição da escola sabatina alguns dias atrás. Ela só pede a cura. Jesus olha para ela e diz o quê? É certo pegar comida da mesa e dar para cachorrinho comer? Meus irmãos, não adianta você enfeitar o que Jesus falou. E o que Jesus chamou aquela mulher? Só que entenda que não é pior do que porco. Então quando Jesus chamou ela de cachorrinha, até deu um upgrade.
E ela responde o quê? Que apenas cai a migalhinha no chão. E essa migalhinha é o suficiente para mim. Jesus se engrandece e diz o quê? Nunca vi tamanha fé na face da terra. Vai, o que você pediu lhe é oferecido. Amém? Amados irmãos, eu quero discutir com você agora essa maneira fantástica da Bíblia nos mostrar como nós somos acomodados e como a Bíblia nos mostra o que realmente nós somos para aquilo que Deus é. E num congresso como esse, você não está aqui por acaso, em plena hora de almoço comigo, dizendo apenas vim para ouvir a palavra de Deus. Não, você veio para ver o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Tanto é que eu gosto da definição que diz: a palavra de Deus é a única arma que quando atinge um alvo, ela não mata, ela ressuscita. Isso é a palavra de Deus. E agora eu quero que você venha comigo apenas 3 selfies. Primeiro selfie, quem nós somos. Segundo selfie, quem Deus é. E terceiro selfie, para encerrar, o que isso importa. Primeiro selfie, meus irmãos, quem nós somos como ser humano? Eu estou aqui de passagem, fico aqui 72 horas nos Estados Unidos, volto para o Brasil. Você está aqui como imigrante, já veio de Cabo Verde, você está vivendo a sua vida. Mas eu te pergunto, quando Deus olha para o mundo, quem nós somos? Primeira coisa, não se iluda, mesmo na terra dos sonhos, nós não prestamos, nós não valemos. Nós somos trapos de imundície, nós somos caídos, nossa natureza nos trai, a gente se ilude e muitas vezes na zona de conforto somos acomodados por aquilo que o espelho nos reflete, até você entender que nós não valemos muita coisa. Gosto de uma história bíblica em Marcos 11, Jesus estava com fome, entra em Jerusalém, junto dos discípulos, ele olha uma figueira. E se você nunca viu a figueira, está uma foto da figueira aí. Figueira é uma árvore bonita, frondosa, tem folhas, e na figueira, quando ela tem folhas, ela necessariamente tem que ter o quê? Frutos. Jesus passa lá, estavam famintos, os discípulos vão naquela figueira, e quando chegam e procuram entre os seus galhos e ramos, eles encontram o quê? Nada. Aí Jesus olha aquela figueira, bate um olhar na figueira, e saem para caminhar. Minutos depois eles voltam pela mesma esquina em Jerusalém. E o que aconteceu com aquela figueira, meus irmãos? Ela secou. Os ecologistas dizem, que texto bíblico estranho, porque Jesus não foi nada naturalista aqui, né? Ecológico. Já eu gosto de uma definição que um dos teólogos, algum livro que eu li por aí, disse: Jesus nunca matou aquela figueira. Jesus apenas revelou que aquela figueira já estava morta. Jesus não assassinou a figueira, Jesus deu para ela um funeral público que ela merecia. De maneira, igreja amada, o problema nunca foi a figueira não ter frutos, porque eu tenho momentos sem frutos, você tem momentos sem frutos, nós muitas vezes estamos sem frutos, e o problema não é não ter frutos, o problema daquela figueira, sabe o que era? Ter folhas. E da figueira para a videira, você vê que Jesus usa 2 termos extremos, onde você vê uma figueira que parece, mas não é. Aí vem uma videira que é, mesmo que às vezes não pareça. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós não somos melhores que os piores ao nosso redor, mas também você não é pior do que os melhores ao teu redor. Nós somos vários. Me lembro de uma vez que eu cometi um erro muito grave, sem perceber. Vocês não vão conhecer minha esposa pessoalmente aqui. Namorei com ela durante 2 anos e nos casamos faz 16 anos, 15 para 16 anos. Nós nos conhecemos no colégio porque nós temos os dois têm uma paixão em comum. Hoje eu uso menos, mas já usei muito mais no meu passado, que é a paixão por piano. Minha esposa é pianista, eu também tenho um curso de piano. De maneira que a gente se encantava no meio das teclas do colégio e casamos. Quando casamos, a primeira compra que fizemos depois da cama não foi sofá, não foi nem geladeira, foi piano. Eu me lembro até hoje lá em Curitiba que nós compramos um piano Essenfelder, uma máquina poderosa, boa, de bons pianos. Era um piano Essenfelder lindo, pintado de preto perfeito, parecia um espelho negro. E era o nosso xodó. Durante 7 anos casados, o piano era a nossa atração em casa. Mas daí a vida passa, né? Chegou o momento da gente dar o passo além, que é ter uma filha linda na face da terra. Nasceu a Calissa.
Naquele momento o piano já não cabia mais em casa, nós morávamos numa casa pequena enquanto eu estava como gerente de programação na TV Novo Tempo. E a gente falou, olha, não vai dar para conviver piano e filha. Então, claro que filha neste momento está valendo muito mais. Vendemos o piano, só que eu falei, eu quero vender o piano para alguém que usa esse piano para a igreja. 7 anos comigo, esse piano é meu xodó. E eu fiquei sabendo lá no Brasil que naquela mesma época um dos grandes músicos da nossa igreja, conhecido em vários lugares, até fora do Brasil, estava querendo comprar um piano. Estou falando de um homem muito especial, que hoje volta a ser o pianista do Arautos do Rei. Estou falando do Jader Santos. Creio que muitos conhecem, cantamos música inclusive dele. E o Jader queria comprar um piano. Eu liguei para ele e falei assim, Jader, eu estou vendendo um piano que eu sei para você, você vai gostar. É um Essenfelder negro, novinho, que só eu e a Hebe usamos. Ele perguntou, né, óbvio, ô Dailson, legal, quanto vai custar? Eu falei, Jader, na época, tá bom, um piano como o nosso valia R$9.000. Eu falei, Jader, para você eu faço por R$6.000. Ele só falou assim, eu te conheço, eu sei quem você é e sei quanto custa esse piano. Não anuncia para mais ninguém, que eu só vou mandar um técnico dar uma olhada para como nós vamos transportar esse piano para minha casa, mas o piano já é meu. Nem eu olhei para minha esposa e falei, e foi rápido o negócio. Não deu 30 minutos, chegou um técnico, um senhor de idade, um óculos bem fundo de garrafa, de um jeito bem simples, mas eu já percebi na entrada dentro da nossa casa que era alguém que conhecia piano como ninguém. Ele chegou na nossa sala, olhou aquele piano e falou assim, bonito piano, pastor. Eu falei, claro, é o xodó da nossa vida. Aí ele pegou da mala um martelinho de borracha e começou a dar uma marteladinha na madeira. E eu achei legal, né? Eu falei assim, quem sabe, sabe, né? E ele começou a bater durante uns 30 segundos na madeira, plim, plim, pam, pam, começou a bater de cima a baixo, de lado. Eu achei estranho porque eu achei que ia durar pouco, mas durou muito tempo. De repente, 3 minutos, o cara batendo no meu piano. 5 minutos dando martelada no meu piano. O que está acontecendo? E aí, depois de uns 5 a 6 minutos, ele se levantou, ficou ereto e falou assim, pastor, por quanto é que o senhor está vendendo esse piano? Eu falei, meu amigo, você sabe que no mercado ele custa R$9.000. Eu estou vendendo para o Jader por apenas R$6.000. Bom preço, né? Ele deu um sorriso e falou assim, pastor, eu queria te fazer uma outra proposta desse piano. Meus irmãos, não sou mercenário nem nada, mas virei para minha esposa e falei, se ele pedir 15 mil, eu vendo para ele. Ele respirou fundo e falou assim, pastor Dailson, eu lhe dou R$900 por esse piano. A minha reação foi a tua. O olho esbugalhou, o queixo encostou no pé, e eu falei assim, R$900. Ele viu minha reação e falou assim, pastor, eu quero te dizer uma coisa que você não vai gostar. Ele falou a frase que eu nunca me esqueci, seu piano não existe mais. Eu falei, como assim? Ele, eu não sei por onde você andou com esse piano, mas eu não preciso nem olhar esse piano por dentro para te dizer que esse piano está completamente devorado por cupins. Pensa num homem quase chorando. Eu falei assim, mas é tanto cupim assim? Ele, pastor, eu te garanto que cabe aí dentro, mão inteira dentro do piano, de buracos que os cupins fizeram. Eu falei, mas eu nunca vi um restinho de madeira pelo chão. Aí ele fez algo que eu não imaginava. Debaixo do piano que a gente tinha, havia uma proteção de um tecido embaixo que ele pegou e rasgou. E meus irmãos, quando ele rasgou, caiu tudo que você imaginar de fuligem de madeira pelo chão da nossa sala. E eu me lembrei que eu já tinha viajado com esse piano por 4 regiões do Brasil e já fizemos 13 mudanças em 16 anos de casado, de casa em casa. Imagina. Eu falei, mas é tanto cupim assim. Ele, pastor, cabe Boston inteiro dentro do piano, tanto espaço. Eu liguei para o Jader e falei assim, Jader, desculpa, não tenho mais piano. R$900 foi porque ele disse, pastor, eu vou usar esse dinheiro apenas porque eu vou vender o pedal do piano e a parte de metal do piano. Não aproveita mais nada. Meus irmãos, eu queria dizer para você uma história como essa, que ela representa quem nós somos. Nós estamos aqui num dia como esse para nós nos lembrarmos mais do que nunca. Ser humano é figueira sem figo.
Ser humano é piano sem piano. Ser humano é pecaminoso desde quando Adão e Eva pecaram. Não se iluda, nós somos errados do começo ao final. A nossa vida, a nossa contradição humana é muito grande, de maneira que aqui ninguém é melhor que ninguém. E quer saber? Somos errados desde que nascemos. Temos erros, temos falhas. Eu sou apaixonado pela minha filha, você não vai ter dúvida quando eu falar até o final do dia tanto dela. E me lembro que a minha filha um dia fez uma declaração de amor por mim. Cheguei de uma viagem, ela estava com uma gelatina e ela falou assim: papai, ela tinha 4 anos na época. Ela falou assim: papai, eu fiz você com muito amor e carinho. Eu falei: ai filha, que linda, cadê? Ela falou assim: está aqui papai, você. Ai, eu dei um beijo nela e falei: que linda filha. Ela viu que eu estava um pouquinho constrangido e era o dia dos pais, como vai ser amanhã. E ela falou: mas papai, eu te comprei um presente lindo do dia dos pais. Eu falei: ai, que filha linda, maravilhosa, 4 a 5 anos. Ela falou assim: papai, tá aqui ó. E ela tirou de trás do corpinho dela uma caixinha que parece uma caixinha de gravatas. Quando eu olhei aquela caixinha de gravata, eu falei: filha, é pra mim? Sim papai, você é o melhor pai do mundo. Eu falei: ai, que delícia. Rasguei o papel e quando eu vi, lá estava para mim, no dia dos pais, o presente lindo que a minha filha me deu. Uma Barbie. Eu falei: filha, obrigado, é para mim mesmo? Sim papai, eu te amo. Aí eu me lembrei quando eu tinha idade dela, dava para o meu pai carrinhos da marca Matchbox lá no Brasil, de metal, que duram décadas. E era o presente que eu dava para o meu pai de aniversário. Por quê? Porque nós somos interesseiros. Nós somos assim. Meu amigo, não se iluda. Do lado de cá do céu, as celebridades são de papelão, os grandes exemplos são de papel. E o pior de tudo é que no mundo da publicidade, da propaganda, da comunicação, nós somos muitas vezes embalagens sem conteúdo. Da Federal do Paraná, publicidade e propaganda, e o professor de criatividade falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E aqui no país, que é o império do marketing, nada melhor do que repetir essa frase. Quando ele falou: vocês vão vender produtos de cigarro, bebida alcoólica, vinho e muitas coisas. Eu estava numa faculdade secular. Daí o professor falou assim: se a tua profissão for vender esperança, saiba muito bem a verdade do seu produto, para você poder mentir. Saiba que ele não presta e mostre que ele presta. Tanto é que eu te pergunto: alguém já viu grandes celebridades em grandes concursos de publicidade, grandes comerciais sendo gastos e investidos para vender arroz e feijão? Não. Os bilhões de dólares em marketing são gastos para você vender bebida, cigarro, pornografia e tantos outros erros por aí, com algumas exceções, é óbvio. Meus irmãos, o primeiro selfie é que nós não valemos. E a transição para o segundo selfie vem de uma história com Martinho Lutero. Ele pregava na Alemanha quando um dia um sermão envolvendo as pessoas de conversão pura, as pessoas se envolviam com a nova ideia, a descultura da liberdade, onde a Bíblia, só a Escritura estava sendo apresentada. E aí um sapateiro na Alemanha procurou Lutero dizendo: Lutero, me ajuda, porque eu quero me entregar a esse Deus que você prega, só que eu sou o maior sapateiro desta região e eu quero que o meu negócio também seja de Deus. Qual é o teu conselho para eu continuar sendo o melhor sapateiro da Alemanha, mas ao mesmo tempo ser um cristão? A história conta que Martinho Lutero olhou para aquele sapateiro e respondeu com apenas 2 frases: quer ser um bom homem de negócios cristão? Ele, por favor. Então só te dou 2 conselhos, disse Lutero: faça o melhor sapato que existe e venda por um preço honesto. Hashtag simples assim, fica a dica para todo mundo. Você quer ser o melhor empresário no mundo onde a competição quebra valores e princípios? Faça o melhor produto que existe, mas venda por um preço honesto. E isso é cristianismo com qualidade no mundo de hoje. Por isso, meus amigos, agora eu passo para o segundo selfie. Primeiro, nós não prestamos, mas agora venha comigo e olhe um Deus que é a contraposição completa daquilo que nós não prestamos. Eu amo a palavra sagrada, onde Jesus conta uma história linda em Lucas 14. E você sabe que Jesus foi o precursor do storytelling. Nós hoje falamos tanto em contar histórias, mas Jesus, com parábolas, ele condensava verdades absurdas numa história. Ele conta a história de um homem que queria fazer uma festa, era um homem de negócios. Pensa no Donald Trump de hoje em dia, diferente, né?
mas com todo o dinheiro aos pés, com todo o mundo que tinha aos pés, e agora ele quer chamar os grandes amigos de negócios, os fornecedores, ele quer chamar as pessoas que ele conhece, ele quer chamar seus clientes mais caros e valiosos, porque ele quer fazer uma festa, e ele convida todo mundo para essa festa. E quem vem? Ninguém. Um diz que tem que atualizar o Facebook, outro tem que ir para a academia, outro tem que visitar os familiares, outro tem que estrear um iate na praia, outro tem que andar de jet ski, outro tem que viajar. Todo mundo começa com uma desculpa, de maneira que um amigo diz: onde estão os meus amigos? Ninguém foi. E agora pensa numa festa onde a mesa está posta, os garçons estão ali, e a coisa é linda, e uma festa com milhões de dólares investidos, e agora ele não tem um sequer convidado. O que é que ele faz? Chama os seus empregados e diz o quê? Vai lá na boca de fumo, vai lá debaixo dos viadutos, vai lá no lugar que a gente passa largo, vai lá nos lugares mais tenebrosos de Boston, de Nova York, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou onde você quiser. E agora você me chama as pessoas que você passa largo. Chame aqueles que não têm dinheiro, chame aqueles que não têm moral, chame aqueles que não têm condição, chame aqueles que estão fedendo, chame aqueles que você não convidaria nem para passar na rua da tua casa, mas chama eles, porque eu quero uma festa absurda. Eu quero uma festa com um mendigo limpando a boca com um lenço de linho. Eu quero uma festa com um drogado tomando suco em taças de cristal. Eu quero uma festa com os miseráveis usando talheres de ouro e prata. Essa é a festa que eu quero dar. Deus presta ou não presta? Amados, eu quero apresentar a você um Deus que é a descultura completa de tudo aquilo que a gente acredita. Sabe por quê? Nós somos honestos adúlteros, e Deus é aquele que perdoa pela graça. E eu queria dizer para você, num ano como esse, sabe o que Jesus fez? A completa quebra da lei da causa e o efeito, apresentando a palavra que deveria ser a revolução de um cristão moderno. A palavra da revolução não deveria ser só esperança, não deveria só ser Bíblia, não deveria ser só testemunho, não deveria ser só oração. A palavra de um cristão moderno deveria ser perdão. Porque perdão é a palavra da graça de um Deus que diz: você não entende o que eu faço por você, mas eu, por mais absurdo que seja, te convido como miserável para minha festa padrão 5 estrelas. Amém? Tanto é que, imaginando Jesus hoje, Jesus nos surpreenderia. Brasileiros, me permitam usar uma ilustração que vocês vão entender de cara. Jesus hoje seria visto jantando na casa do José de Liceu. Seria, por mais escandaloso que fosse. Jesus seria visto andando com os maiores corruptos do Brasil, no momento que assistir jornal está muito mais interessante do que ver novela e filme, porque é um roteiro de cinema, cada jornal nacional que você vê, de gente que não presta parecendo que presta, mas Jesus seria visto com eles. Jesus não foi visto com Zaqueu? Quer saber? Jesus seria visto com as prostitutas que você nem imagina, conversando, batendo papo aos olhos de todos. Teria sido feito fotos, colocariam na internet. Ele seria visto com essas mulheres, todo mundo dizia: que absurdo! Talvez um Jesus menos na Quinta Avenida e mais no Bronx, quem sabe? Ou como em São Paulo, menos na Oscar Freire e muito mais na Cracolândia. Um Jesus que se sujaria de ser humano, estaria entre o ser humano, conviveria com o ser humano, porque é um Jesus que nos surpreende pelo jeito absurdo que ele tem de nos oferecer a graça. Jesus não deletaria no Facebook o bullying que ele receberia, ele não deletaria os haters das suas páginas, nem muito menos criticaria os stalkers que lhe perseguiriam. Jesus, pelo contrário, deixaria lá para todos entenderem mais do que nunca que ele está acima de qualquer pecado, mas ele se envolve com os pecadores. Você está preparado para ver um Jesus assim? Ou você está higienizando o cristianismo a ponto de dizer: eu amo o cristianismo onde na minha igreja só quero gente parecida comigo. Eu amo o cristianismo onde na minha igreja eu quero todos engravatados como eu sou. Eu amo o cristianismo, mas eu quero que todos pensem como eu penso. Eu tenho medo disso, porque Jesus seria a completa quebra daquilo que a gente imagina, para ele nos mostrar o que Deus é. Você está pronto a perdoar?
Eu tenho trabalhado um pouco com esse tema, porque é um tema que a gente vai crescendo, vivendo. Eu estou com 41 anos. Ontem eu tinha 15, antes de ontem eu tinha 6, igual minha filha, 7. E agora eu vou vendo que a vida vai nos empilhando relacionamentos, situações, lembranças, dores. E eu te pergunto, você vai vendo a vida passar. E posso dizer uma coisa? Você só tem a chance de uma vida para torná-la eterna. Você só tem a chance de uma vida para torná-la eterna. E eu te pergunto, você está pronto a perdoar? O perdão é a carta de alforria do cristão para o seu semelhante. Quer saber? O perdão é a quebra das jaulas de você com você mesmo. É fácil perdoar uma filha que eu tanto amo. Difícil é perdoar um cliente ou um parceiro de negócios que me deu um calote de $1 milhão e agora eu tenho que viver sob a sombra de uma pessoa que eu detesto. E aí entra o perdão que nos incomoda. Você está pronto para perdoar? Um dia minha filha deu um sermão para mim. Eu moro em São Paulo hoje, imagine, 20 milhões de pessoas naquela maior metrópole da América do Sul. Moro numa cidade um pouco distante, mas vivo em São Paulo 3, 4 vezes por semana. A região da igreja adventista lá compreende 1.700 igrejas, somente nesse estado paulista. E cada sábado eu estou pregando em algum lugar, cada semana estou conhecendo projetos de comunicação da igreja. E um dia eu estava com a minha família. E eu me lembro no passado que a gente viveu uma experiência muito interessante. Você já viu pelo meu jeito de pregar e de ser que eu sou sanguíneo. Eu gosto das coisas para ontem, eu sou impaciente, eu sou adrenalizado, eu gosto das coisas ligadas na tomada. É a minha personalidade. E sabe lá Deus por quê? Eu casei com uma mulher que é polaca, alemoa brava, sangue quente, que no olhar já põe você para correr. Então imagine que um sanguíneo com colérico tiveram uma filha que é o quê? Minha filha Thalissa é nitroglicerina pura, misturada com enxofre e um pouco de ácido sulfúrico desfilando por aí, vestida de Frozen. Nossa família é uma figura. Tanto é que eu me lembro no ano passado que a gente em dezembro fez um pacto. Eu queria ensinar minha filha. Eu pisquei para minha esposa e falei, vamos fazer uma coisa aqui. Mão na mesa, os três, pá! Agarramos a mão do outro. Minha filhinha lá, papai. Falei, vamos fazer um trato. O próximo que falar um pouco nervoso nesta casa vai receber o castigo de todos os outros e vai poder, ou vai ter que dar para os outros o que eles quiserem. Pisquei para minha esposa, ela piscou para mim, nós dois olhamos para a nossa filhota e falamos, agora ela aprende. Pacto feito. 3 dias depois, eu estava em São Paulo, e agora quem conhece Brasil e São Paulo vai entender mais do que nunca. Estávamos os 3 dentro do carro, na Marginal Tietê de São Paulo, às 6h30 da tarde, onde você vê todos os carros do universo numa mesma avenida, e você percorre 300 metros em 3 horas e meia dirigindo, ou seja, todo mundo com sangue à flor da pele. Estávamos no carro e eu tinha um compromisso e a gente estava um dia meio chuvoso e naquele momento eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que alguma coisa me irritou de maneira que eu peguei minha mão no volante e só bati no volante e falei assim, não é possível. Nessa hora que eu bati no volante, minha esposa virou para mim com o olho azul que ela tem fulminante e disse, amor, sabe quando você sente aquele calafrio dizendo, fui eu primeiro. E eu só fiz uma oração, meu Deus, que ela esteja dormindo. Olhei pelo retrovisor espelhado, bateu na minha filha, e ela olhava pelo retrovisor com essa cara. E ela fez imediatamente isso aqui. Aí você tem que descer no salinha. Você pegou o papai. Foi o papai. E agora minha esposa segurando o riso. Você vai fazer o que agora? Meus irmãos, naquela hora eu disse, filhinha, papai errou antes de todos vocês. E agora você vai dar o castigo para o papai. E você vai pedir o que você quiser, filha. Naquele momento ela olhou lá de trás. Sério, papai? Sim, filha. Você vai dar o castigo do papai. Eu só lembro de ter feito uma oração. Senhor Jesus, que seja bem para ti, por favor. Meus irmãos, naquele momento, uma criança na época de 6 anos, ela olhou através do vidro, chovia lá fora, tamborilando os seus dedinhos na cadeirinha de criança no banco de trás, respirou fundo, dando uma fungadinha naquele corpinho impaciente dela.
e fez assim: tá, papai. Virou para mim, não deu 5 segundos de reflexão, e ela falou aquilo que me desmontou. Ela disse: quer saber, papai? Pois não, filho. Para você é só um beijo e um abraço, porque eu te amo. Meus irmãos, naquela hora, primeiro eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor. Mas em segundo, quem começou a chorar foi eu e minha esposa. Porque em 5 segundos, uma criança de 6 anos conseguiu encapsular todo o plano da redenção, que libertaria a mim e a você das angústias e das torturas emocionais, com apenas uma lição: criança está mais perto do céu, porque criança esquece. Criança está mais perto do céu, porque criança se liberta. Criança está mais perto do céu, porque criança perdoa fácil. Criança não guarda rancor. Criança não se amarra das coisas que não prestam. Eu quero dizer a você, meu querido amigo, você está aqui por quê? Porque você só vai entrar num céu onde a porta abre da metade para baixo, para Deus nos lembrar que ali só passam crianças ou adultos de joelhos prostrados, dizendo: meu Deus, me ajuda a perdoar. Amém? Você está pronto para perdoar? Segundo o selfie, é um Deus tão graça em meio ao nosso selfie, que nós somos tão desgraça, para você entender que o perdão é bíblico. Você conhece a história? Você conhece lá quando em Mateus 18, Jesus contou a história de um homem que devia 10.000 talentos e não perdoou um coitado que devia 100 denários. Pastor, quanto vale esse dinheiro? O homem devia 10.000 talentos. Sabe o que é isso? Um talento equivale a 20 anos de trabalho. Vamos pensar hoje, lá pelas 8 dólares aí de hora menor, de menor valor que você tem para ganhar por hora, não mais do que 1.500, 2.000 dólares no máximo, o valor de um funcionário, de um trabalhador que talvez nem se mantenha. Vamos pensar que ele ganha 2.000 dólares por mês. 100 denários equivaleria a apenas 3 meses de trabalho. O homem não perdoou uma dívida de 6.000 dólares. E sabe quanto ele tinha sido perdoado? Um denário, 20 anos de trabalho. 10.000 denários, ele devia 200.000 anos trabalhando. Meu querido amigo, Jesus contou uma história dramática, sabe por quê? Ele escancarou na mente da sua audiência e plateia a história de um homem que não perdoou 6.000 reais. Mas sabe quando ele tinha sido perdoado? Mais de 2 bilhões de dólares. Você está entendendo o que é graça? Você está entendendo que todos nós já fizemos o galo cantar 3 vezes? Você está entendendo que você já teve os seus bilhões perdoados por Deus? E você às vezes não sabe perdoar alguém por alguma coisa que ela fez diferente, ou algum ente querido que te desanimou, decepcionou, ou algum chefe, algum pastor, algum líder, algum amigo ou inimigo, eu não sei, mas nós todos já fomos perdoados dos nossos bilhões, e às vezes fazendo o galo cantar 3 vezes, não perdoamos o nosso próximo. Eu te pergunto, como é que o cristianismo vai revolucionar o mundo assim? Jesus, ele vem a essa terra para lá em Isaías nos mostrar que ele se torna iniquidade por nós. E talvez a gente nunca vai entender o que é o plano da redenção no seu macro, quando você vê Jesus dizendo: eu não só perdoo, mas para eu perdoar eu tenho que me vestir do pecado do Daílson, eu tenho que me vestir do pecado do Pedro, eu tenho que me vestir do pecado da Adriana, eu tenho que me vestir do teu pecado. E Jesus se reveste de pecado para dizer: eu posso perdoar, porque eu fui para o inferno da vida deles, para que eles pudessem vir para o céu da minha eternidade. Amém? Isso é graça, povo de Deus. E você está preparado para viver essa graça? Eu amo um Deus que diz: olha, o mundo não entende, mas um dia vai entender o que Jesus foi capaz de fazer ao assumir o meu e o teu pecado, para dizer: entenda mais do que nunca que os teus bilhões estão perdoados. E aí, bilhões é aquilo que você detesta em você. É Jesus dizendo: eu assumo o que não presta em você, para você assumir por mim aquilo que eu posso te dar. Isso é cristianismo. Todo o resto é o que vem depois. Eu gosto de pensar em Jesus assumindo o meu e o teu pecado.
E a ilustração agora não é minha, é de um pastor aqui nos Estados Unidos, cujo texto eu li e me deixou profundamente impactado, com uma janela mental para você entender o que Jesus faz e fez. No ano passado, o maior caso de pornografia em todas as redes sociais do planeta, ele assustou a vida de 11 milhões de homens. Estou falando de um dos sites mais visitados por homens adúlteros, chamado Ashley Madison. Esse site foi hackeado por um hacker claro, e ele descobriu os 11 milhões de endereços, telefones, cartões de crédito e a vida particular de todos que entraram naquele site, dizendo: aqui você tem privacidade, a vida é curta, curta o caso. É o slogan desse site. Agora imagine a situação. É só uma imaginação, eu espero. Você esteve envolvido no Ashley Madison. Você é pai de umas filhas lindas, você é frequentador da igreja, você é um líder da igreja, um profissional, você é uma pessoa admirável, as pessoas olham para você e veem você como um reflexo de cristianismo, você é um exemplo para Deus e para as pessoas, e você sabe que no fundo do teu coração, ninguém sabe a vida dupla que você levou do mundo real para o mundo virtual. Hoje à tarde vamos falar mais sobre isso. E você sabe agora que em 48 horas esse hacker vai expor perante todos o nome, o telefone, o endereço e o teu cartão de crédito, para que ninguém tenha dúvida do honesto adúltero do começo da história que eu contei para você. Como é que você fica nos próximos segundos? Você não dorme, você está angustiado, sua esposa é linda, maravilhosa, e você sabe que em 2 dias a lista vai ser mostrada para todos, e a primeira que vai te ligar é tua esposa dizendo: amor, que desgraça você é. Os 2 dias passam rápido e você está na sua mesa de escritório agora com o notebook aberto, e você sabe que em alguns segundos a lista vai ser exposta para todos e o mundo inteiro vai conhecer, assim como os outros 11 milhões, você no meio. Suas mãos suam, teu coração acelera, você está tremendo dizendo: minha vida acabou. E finalmente a lista é mostrada e todos os veículos de comunicação começam a viralizar nas redes sociais aquela lista, e você em pânico, apenas antes de receber o telefonema da tua esposa e todos os outros que depois virão, você só vai procurar o teu nome, o número de inscrição que você sabe que vai estar exposto para todo o planeta. Você afobado chega lá, e quando olha, o teu número está lá, meus irmãos. Só que você olha do lado, e no lugar do teu nome, sabe o que está acontecendo? Não está o teu nome escrito lá. No endereço, não está a tua rua. No telefone, não está o teu número. Mas por mais absurdo que pareça, no número da sua inscrição, o nome que você lê lá para todo mundo ver é o de Jesus Cristo. O Brasil está vivendo todos os dias com delação premiada, e cada vez mais um é exposto mais do que o outro, e todos que estavam numa vitrine de honestidade estão desmontando um após o outro. E agora chega o momento de você, que teve negócios duplos, ser a tua noite, quando o juiz Moro vai divulgar mais uma delação premiada com os nomes dos corruptos. E você, William Bonner, falando, apenas espera a hora que ele vai dizer o teu nome, e ele começa a ler a lista dos últimos corruptos descobertos no Brasil, e chega na hora de falar o teu nome, e ele não fala o teu nome, pelo contrário, em rede nacional ele fala o quê? Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, você está preparado para esse Jesus? Um Jesus que frequenta as maiores penitenciárias, que se veste do maior pecado, que ocupa um lugar que nem eu e você sonharíamos estar, mas já estivemos. E agora um Jesus que diz: você vai encontrar lá nos presídios, no corredor da morte, um Jesus que assume o nome dos terroristas, do Estado Islâmico, um Jesus que se veste daqueles que machucam pessoas, que matam inocentes, mas é um Jesus que diz: é assim que eu convivo com a graça para poder perdoar vocês naquele campo milho de língua portuguesa. Você está preparado para essa graça? Amados, nós não prestamos, mas Deus presta. E a última parte dessa mensagem eu te pergunto: o que isso importa na minha e na tua vida? Quem é você do lado de cá do céu? Essa é a imagem que tira meu sono todos os dias que eu olho. E ela apenas representa Boston, Nova York, Los Angeles, Miami, Chicago, Paris, Sydney, Hong Kong, Tóquio, tantos lugares que eu já estive nessa minha vida.
que aonde eu vou, em grandes metrópoles, eu me pergunto, meu Deus, como é que a gente vai mudar o mundo, enquanto nós não conseguimos nem ver o que o cristianismo muda em nós mesmos? Chega de brincar. E eu desafio você a olhar uma imagem de uma cidade como São Paulo e me responder: o que isso importa, pastores, anciãos, líderes, amigos que estão aqui? Ou importa tudo, ou não vale nada. Porque Deus é o maior especialista em transformar poços, fundo de poço, em túneis com uma luz lá fora. Porque às vezes nossos sonhos desmoronam. E agora eu quero terminar com a última história com você. Falamos de videira, falamos de figueira, falamos de mesa posta, falamos de perdão, falamos de talentos, denários, falamos de Jesus pregando, mas chegou a hora de olhar para você e te mostrar uma história que podia não estar na Bíblia, mas está. E se está na Bíblia, é com ela que eu termino essa mensagem. Porque a Bíblia tem um livro maravilhoso chamado livro de Salmos, no coração da palavra sagrada. E como é gostoso você ler Salmos, se alimentar de Salmos, se confortar com Salmos. E às vezes você quer contar para o mundo o livro de Salmos, só que antes de Salmos tem um livro indigesto, um livro que podia não estar lá, um livro que quando eu leio me incomoda, um livro que para mim só em si mesmo está na Bíblia. Estou falando da maior injustiça aparentemente vista na Bíblia, com uma pessoa do bem chamada Jó. Sabe quem foi Jó? Jó foi um homem de negócios no mundo moderno. Jó tinha seu escritório em Manhattan, talvez no topo daqueles arranha-céus, e nem por isso Jó era adúltero, era corrupto, era mau. Jó era um dos raros casos de alguém que tem dinheiro, tem posses, tem impérios, mas sobretudo tem Deus, tem graça, tem Bíblia e tem uma eternidade no coração. Jó era muito rico. E a Bíblia nos conta que um dia Jó com suas 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, lhe fazia ter ali uma conta de pelo menos 10 dígitos na sua conta corrente. Era rico. Um dia Jó amanhece, o que acontece? A primeira notícia chega pelo WhatsApp para ele: o quê? Jó, olha a tua conta bancária, alguma coisa aconteceu. E a notícia chega: Jó, você perdeu todas as tuas ovelhas, você perdeu todos os teus camelos, você perdeu todas as tuas juntas de boi. Jó, todo o teu patrimônio construído na vida inteira, ele desmontou. E agora de 10 dígitos na sua conta, ele olha na sua conta Premier de banco e tem 0,00. Alguma coisa muito errada aconteceu. Mas não basta. E que Jó recebe de notícia no final do dia? Que os 10 filhos estavam no shopping, vamos imaginar, e simplesmente o teto do shopping caiu e agora matou todo mundo que estava lá, e os teus filhos estavam lá. Jó, seus 7 filhos e 3 filhas, você perdeu todos de uma vez. E agora Jó não tem dinheiro, não tem filhos, e o que lhe sobra é o corpo, que no final do dia, em tempos de zika, começa a doer, a arder, fazer mal. E agora ele sente um corpo totalmente debilitado, com uma doença pior de qualquer uma que você imagina, a ponto de se coçar com cacos. E agora sem dinheiro, sem filhos, sem corpo, ainda lhe sobra uma esposa que diz: amaldiçoa esse Deus, porque ele não vale nada. Você está entendendo porque que Jó é uma história que é um fim em si mesma? Nós não prestamos, mas Deus presta. E o que isso importa? Jó começa a questionar Deus. 37 capítulos da Bíblia é Jó perguntando para Deus: o que é que eu fiz de errado? Deus, eu vim para cá com sonhos, mas não deu certo. Deus, eu trabalho que nem um condenado, mas nada está acontecendo. Deus, eu sou honesto com a minha esposa e olha o que ela me aprontou. Deus, eu tento ser obediente, mas olha o que os desobedientes fizeram comigo. Meu Deus, não consigo perceber onde foi que eu pisei contigo, mas alguma coisa desmoronou. E Jó pergunta para Deus. E são 37 capítulos da Bíblia de um homem dizendo desesperadamente: meu Deus, só me mostra o meu pecado para eu poder pedir perdão. Porque a gente está acostumado a ler da causa e efeito. Você comete pecado, então você recebe a consequência. Mas e quando você não cometeu pecado e de repente você recebe uma consequência ainda pior? Jó pergunta e Deus não responde.
Jó chora e Deus não aparece. Jó se desespera, mas Deus parece não se importar. Jó fala e Deus parece não escutar. Até no 38º capítulo de Jó, o onipotente desce à terra dos miseráveis humanos, e a eternidade fala. Depois à tarde, à noite, leia o livro de Jó, capítulo 38, 39, 40 e 41. Você vê um Deus respondendo a Jó. E sabe o que mais me surpreende, igreja? Quando Deus aparece, sabe o que ele responde das perguntas de Jó? Nada. Pelo contrário, um Jó que tudo que ele pedia era um Deus que mostrasse para ele o quebra-cabeças acontecendo. Aparece um Deus que nem pega o quebra-cabeça. E agora Jó só quer de Deus uma resposta, e Deus aparece. Sabe o que ele diz para Jó? Jó, fica quieto. Jó, sossega. E Jó, postando o seu corpo em pânico, diz: meu Deus, o que aconteceu? Jó, com todo carinho, cala a boca. E aí você vê o que Deus responde para Jó. Você sabe como funciona um crocodilo? Não, Senhor. Então, Jó, você rege as constelações de Órion? Não, Senhor. Então, Jó, quieto. Jó, você sabe como vive um hipopótamo? Não, meu Deus. Então, Jó, em língua moderna hoje seria Deus dizendo: Jó, você quer entender um dicionário enquanto você não sabe nem o que é o abecedário? Jó, você quer ir para a lua numa pipa? Jó, você quer viver num carro alegórico de carnaval? Ô Jó, você vai matar a fome do mundo escrevendo pão num outdoor? Jó, as coisas são mais complexas do que você imagina. Então, Jó, sossega e confia. Deus fala 4 capítulos e não responde uma sequer pergunta de Jó. E aí, meus amigos, o último texto que eu quero ler com você nessa mensagem. Venha comigo a Jó, capítulo 42, versículo 5. Você ficou comigo até agora. Você ficou até agora para escutar a mensagem mais importante desse sermão. Jó, capítulo 42, versículo 5, é a reação de Jó. Assim como eu mostrei para você no começo dessa mensagem, a reação do público depois de Cristo falar o sermão da montanha, agora é a reação de Jó, depois de Deus falar 4 capítulos daquilo que ele não tinha perguntado. E Jó responde falando o quê? 42, 5. Ah, meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você chega a ponto de dizer para Deus isso? Não dependa das respostas humanas divinas para você acreditar num Deus sobre-humano. Jó perdeu tudo, e ele escreve isso antes do que você vai ver no final do livro. Ele escreve isso antes de ver que as coisas ficariam boas. Ele escreve isso no meio da maior desesperadora experiência da sua vida. E ele desespera e fala: meu Deus, incrível, agora o Senhor falou, não me respondeu nada, só que eu vendo o que tu és capaz de fazer, eu descanso. E se meus ouvidos te ouviam, agora, meu Deus, os meus olhos te veem. Amém, igreja? Porque Deus é especialista em transformar poços em túneis, e sempre na saída de um túnel tem luz, tem eternidade e tem sonhos da volta de Cristo. Por isso eu quero dizer para você: chega de falar em nova geração, chega de falar em mais uma geração, chega de falar em mais uma geração. Aqui é um lugar pioneiro. Me disseram: pastor, aqui houve acampamentos históricos da igreja, é centenário esse lugar que você vive. Então eu digo a você: me deixe impaciente quando os pastores pregam nova geração, passam 40 anos, nova geração, e eu te pergunto, em nome de Jesus, quando será a última das novas gerações? Quando será que um povo vai dizer: eu não presto, mas Deus presta? Isso me importa a tal ponto de, mesmo eu não entendendo, eu vou em frente, porque Jesus vai voltar, igreja. Você não está entendendo, você veio aqui para ouvir o óbvio, mas o óbvio às vezes é jogado na valeta da acomodação. Jesus vai voltar, e eu quero que Ele volte.
enquanto eu estou vivo. E você está preparado para isso? A história de Jó é dramática, porque depois Deus dá para Jó de 7.000 ovelhas, 14.000 ovelhas, de 3.000 camelos, 6.000 camelos, de 500 juntas de boi, 1.000 juntas de boi. E agora o que eu vou te falar não é Bíblia, é de Odailson para Odailson, porque isso me acalma. Não é uma doutrina, não vejo que eu estou tirando nada da Bíblia, mas agora é algo que eu imagino e me dá uma paz na alma tão sincera, que eu posso dormir em paz dizendo: meu Deus, obrigado, porque está na Bíblia, e agora eu consigo pensar um pouco mais longe. Você já viu que Jesus deu tudo em dobro para Jó? Mas uma coisa na Bíblia Deus não deu em dobro para Jó. Jó tinha ovelhas, o dobro das ovelhas. Jó tinha camelos, o dobro dos camelos. Mas Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E depois Deus dá para Jó o quê? Outros 7 filhos e 3 filhas. Sabe o que isso me conforta? Algumas coisas só vão ser perfeitas, completas e eternas quando Jesus voltar. Eu não quero entrar aqui na teologia do céu, porque as coisas que os olhos não viram e não ouviram é o que Deus me preparou. Mas o que eu tenho de mais lindo do lado de cá do céu se chama família. E para mim família é tudo. Eu chego a imaginar que um dia Jó vai ter seus 10 filhos da primeira leva, pela primeira vez na história, se reencontrando com seus outros 10 filhos da segunda leva. E amada igreja, só no céu vai ser perfeito. Só no céu a família vai estar completa. Só no céu algumas coisas vão ser plenamente consertadas. Só no céu algumas cicatrizes vão ser realmente esquecidas. 1 ano e meio atrás, minha esposa perdeu sua mãe num trágico acidente de carro que me fez sentir pela primeira vez a morte dentro de casa. Meus pais estão vivos, aposentados, lindos. Minha esposa, filha de pastor como eu, linda, com seus pais maravilhosos. Até um dia uma curva acontece, um carro para baixo de outro carro, e a ligação acontece dizendo: você não tem mais mãe. E aí você abraça a mulher que você ama, que grita dizendo: é um buraco tão grande que não dá para preencher. É uma saudade tão absurda que não dá para pagar. Não tem mais lágrima para chorar a saudade que eu tenho da minha mãe. Você abraça a sua esposa e diz: Ellen, eu não sei o que te falar, só posso te dar o ombro e dizer que Jesus volte logo. Amados, algumas coisas só vão ser perfeitas quando Cristo voltar. Eu quero te perguntar no final dessa mensagem: você está pronto para isso? Você veio até aqui para ouvir o quê? Mais uma mensagem que deixa acomodado, confortável, ou alguém que diz para você: conta com Deus porque Deus afasta as trevas, conta com Deus porque Deus domina a escuridão. É o Deus que foi para a cruz para você, que estamos prontos, sim ou não? Cuidado com a acomodação do lado de cá dos Estados Unidos. Cuidado com a acomodação que o dinheiro lhe dá. Cuidado com a acomodação que a estrutura capitalista te oferece. Cuidado com a acomodação que um green card te dá. Cuidado com a acomodação que você acha que a vida é previsível, até você perceber que ela passa rápido, e a vida é a única chance que você tem de torná-la eterna. Você só tem uma. No desespero de uma grande tribulação, numa tempestade, barco não procura barco, barco procura terra firme. Eu te pergunto: aonde a terra firme, se não um povo de Deus que diga: é na palavra sagrada, na graça do Pai do céu, que eu me agiganto perante a volta de Jesus. Nós reservamos no final dessa mensagem um momento único para você. E eu sei, do lado de cá dos Estados Unidos, com mais de 20 vezes que eu vim em vários congressos, semanas de oração, a gente vem em várias regiões e conhece que todas são iguais em algum aspecto. Não é fácil. Evangelizar em alguns lugares do Brasil, você batiza 1000. Evangelizar aqui, batizar 1, é bênção. Porque as culturas são diferentes, o secularismo impera, e os desafios para os nossos pastores e anciãos que estão aqui, eu só tento imaginar
Não é fácil. Mas hoje você vai ver, nesse momento dramático desse congresso, a decisão de uma pessoa ao lado de Jesus. É o sério. Pastor Kleber vai estar entrando tanto nesse momento. Meus irmãos, você ficou comigo até agora, não sai, porque agora é o mais importante. Podia ter saído antes, mas agora você fica, sabe por quê? Porque não existe graça sem decisão, não existe volta de Jesus sem opinião, não existe recomeço que não seja dentro das águas batismais. Eu falava com o pastor Kleber, que bênção deu certo. Ele estava comigo ontem à noite, num culto que eu fiz na igreja dele. Ele fala inglês, eu mal falo português. Nos entendemos por alguns segundos, eu falei, certo, que Deus te abençoe. 16 anos. E agora o pastor Kleber traduz para ele algumas coisas. Porque eu falava com o pastor ontem à noite. Sabe o que me surpreende na decisão do certo? Eu já vi muita criança juvenil sendo batizada. Eu fui batizado com 9 anos. Até os 12 anos, muitos juvenis, desbravadores. Ver esses conquistadores, pathfinders aqui, me emociona. Aventureiro, é uma fase de decisão. Quantos são batizados como juvenis? Só que daí a igreja tem um gap, ela tem um hiato, ela tem uma pausa, onde você vai ver que não é comum você batizar 15, 16, 17, 18, 19 anos. Depois, com 20 e 21, voltam as decisões mais amadurecidas de gente que está na faculdade, e você vê que é 16 anos. Se no Brasil é difícil, imagine aqui. E esse é o momento certo. Com 16 anos você entregar a tua vida nos braços de Jesus. A família do certo está aqui. Eu fico feliz por vocês estarem aqui. Parentes, pais, amigos, queridos. É a decisão de um jovem dizendo: eu quero ser última das novas gerações, amém? Sério, eu vou resumir toda a profissão de fé numa única pergunta para você. Perante esse auditório, centenas de pessoas testemunhando a tua decisão. Você foi rasgado pela Bíblia, ressuscitado pelo poder de Deus. E agora eu te pergunto, quer você descer as águas batismais para dela sair como última das novas gerações?